Ok, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício anterior que a gente fez, o algoritmo anterior, de uma outra forma, trabalhando com o resto da divisão inteira. Então a gente vai ver que a gente já vai usar um outro raciocínio, tá? Para conseguir chegar na mesma solução, próximo da mesma solução, tá bom? É, eu vou preferir fazer. Deixa eu pensar aqui. Eu vou preferir fazer do zero. Não, vamos tentar melhorar esse aqui, né? Vamos tentar a partir deste fazer os ajustes, tá? Isso aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente está pegando o número, seja da dezena, seja da milhar, seja da centena, seja da dezena, ou seja da unidade. E aí depois a gente precisa tirar o resto, né? A gente precisa calcular para pegar a parte que sobrou, tirar a parte que sobrou do primeiro cálculo, a gente tira para poder continuar trabalhando com o restinho do número, né? Que seria isso aqui. Vamos rascunhar para ficar claro. Então vamos imaginar que era o número aqui, ó, 791. A gente fez o primeiro cálculo e descobriu que aqui era 7, certo? Aí o que eu tenho que fazer? Para mim continuar processando esse número 91 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o 7. Então o que eu optei por fazer? Eu optei por fazer da seguinte forma, né? Eu sabia que eu tinha o número 7, a gente fez o cálculo e chegou no 7, aí a gente fez 7 vezes 100 para dar os 700, e aí a gente subtraiu, né, do número inicial, que era o 791. Então, a gente tinha 791 menos 7 vezes 100, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Então, ó, valor, esse valor é o 791, certo? Menos a variável milhares, né, no caso aqui centenas, né? A variável centenas, que é esse número 7 aqui, que a gente obteve aqui, ó, centenas, que foi o resto dividido por 100, certo? Vezes 100. Então, a gente usou essa técnica aqui para a gente tirar esse resto, tá bom? Então, uma outra forma da gente fazer isso aqui seria a gente ajustar essa parte aqui, ó, trabalhar com o resto da divisão inteira, né? Se a gente fizer aqui, ó, se a gente fizer valor resto da divisão inteira, que é o percentual, por 1000, olha só o que a gente vai ter. Vamos ver se a gente vai ter o mesmo resultado. 7.885. Então, olha lá. 7 milhares, 8 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Então, esse comando todo aqui, ó, aquele comando anterior, ó, esse comando todo aqui, a gente substituiu ele por um comando mais simples. Né? A gente acrescentou aqui um comando mais simples. Então a gente veio aqui, colocou valor percent mil, ok? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos substituir esse comando inteiro aqui. Então vamos colocar o valor, que agora na verdade eu substituí por resto. Então, deixa eu ver aqui que eu estou trabalhando com. Ah, beleza. O valor menos o valor por 100. Vamos executar e vamos ver o que a gente tem. Então a gente teve lá ó, 7 milhares, 8 centenas, 8 dezenas e 8 unidades, certo? E aqui a gente vai fazer o resto menos. Eu acho que não precisa nem fazer com o resto, não. Se a gente fizer aqui direto com o valor percent 10, então a gente tem lá 7 milhares, 8 centenas, 8 dezenas e 8 unidades. Vamos executar com outro valor, 1.423. Então, 1 milhar, 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Ok. Se a gente trabalhar aqui com só o número 1, uma unidade, certo? Então, aqui a gente trabalhou com o resto da divisão inteira, né? Lembra que o resto da divisão inteira é isso aqui, ó. Se a gente tem aqui o número 740 dividido por 100, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 7 vezes 100. 7 vezes 100 dá 700.
740 menos 700 dá 40. O resto da divisão inteira para nesse ponto aqui, ó. Quando eu vou colocar vírgula para continuar a divisão, ele para. Então ele não continua. Então por isso que a gente fala que é resto da divisão inteira. Aqui, ó, eu sempre vou ter um número inteiro, vou parar no número inteiro. E aí o resto ele vai me entregar o valor que sobrou, certo? Então aí a gente tem uma solução mais simples. Note que a gente chegou no mesmo resultado. Ó, chegamos no mesmo resultado com uma solução mais simples, ok? Do que aquela primeira. Porém, ambos chegaram no mesmo resultado. Então, essa aqui é uma outra alternativa da gente fazer, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente consegue reduzir a quantidade de variáveis, tá? Ok, pessoal, então dá para a gente fazer o seguinte, olha só. Dá para a gente, ao invés de trabalhar com milhar, centena, dezena e unidade, a gente pode simplificar isso aqui e colocar uma única variável, por exemplo. Eu posso chamar isso aqui de resultado. Tá? Então eu quero vir aqui, ó, eu vou chamar aqui de resultado e eu vou fazer o seguinte raciocínio. Vou falar assim o seguinte, ó, resultado, até para não dar erro, deixa eu acrescentar aqui resultado inteiro, resultado. Então eu vou vir aqui, ó, e vou falar assim, ó, o resultado do cálculo, o resultado é igual a valor dividido por 1000, certo? E aí o que eu vou fazer? Deixa eu ver o que ele tá. Aí aqui eu vou colocar resultado, certo? Então 777. Então tá lá, 7 milhares, 7 centenas, 7 dezenas, 7 unidades, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, resultado. Só que na hora que eu fizer isso aqui, ó, resultado é igual a resto dividido por 100. Na hora que eu colocar resultado aqui embaixo, olha só o que a gente vai ter. Aqui deu igual porque eu digitei os mesmos valores, mas vamos imaginar isso aqui. Ó. Olha lá, saiu 4 milhares e 4 centenas. Ele desprezou uma milhar. Por quê? Porque eu sobrescrevi o valor da variável. Né? Olha só, aqui eu fiz um cálculo para descobrir quantas milhares e guardei a quantidade de milhares na variável resto. Deixei guardado lá. Só que aí eu fui fazer o cálculo aqui das centenas e descobri quantas centenas e joguei em cima da variável resultado. E aí eu perdi o valor que estava lá antes. Então, se eu quiser fazer dessa forma, eu posso fazer, desde que eu calculo e já mostro o resultado. Eu já venho e já mostro o resultado. Então eu venho aqui, ó, resultado, fiz o cálculo, já mostrei o resultado. Aí agora eu posso reaproveitar a variável resultado, porque eu já mostrei ela na tela. O que já mostrou na tela já ficou na tela, tá? Então aí eu posso fazer isso aqui, ó. Poderia trazer isso aqui para cá. Então isso aqui também é possível, tá? Isso é só a gente trabalhar com o conceito de como funciona a característica das variáveis, tá? Então a gente pode trocar o conteúdo da variável, mas lembra, se você trocar e depois precisar usar ela, você perdeu aquele conteúdo que estava lá, tá? Vamos colocar aqui 7,652. Então 7 milhares, 6 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Então a gente sempre pode trabalhar aqui, ó, com resultado. Aqui eu vou trocar para resultado. Resultado. E aí a última coisa que eu tenho é o resto. Então existe também a possibilidade da gente fazer desta forma. Então tenho lá 1 milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Então eu não preciso mais de todas essas variáveis aqui, certo? Beleza? Rogério, mas por que faria sentido a gente utilizar uma variável? Obviamente, para esse tipo de programa ele é muito pequeno, tá? É muito pequeno, isso, vocês não vão perceber a diferença disso. Mas quando a gente está trabalhando com programas muito grandes, muitas funcionalidades, que processa muito conteúdo, às vezes você ficar criando muitas variáveis, isso vai fazer com que o seu programa consuma muita memória RAM, tá bom? Então vai depender muito do tipo de programa, às vezes você pode optar por consumir menos memória RAM, trabalhando com uma quantidade menor de variáveis. Mas aí você precisa pensar, né? Poxa, se depois lá na frente eu precisar do conteúdo dessa variável, o que é melhor? Eu ter que calcular de novo e eu gastar processador, ou eu colocar isso numa variável e gastar memória. Então é uma questão que o programador tem que escolher, mas não precisam se preocupar neste momento com essas particularidades. Eu só estou mostrando isso aqui só para vocês absorverem essa questão de
se eu fiz um cálculo e guardei o resultado numa variável e eu substituo o valor dela, se eu não for precisar desse valor mais à frente, não é problema, isso não é problema, eu posso reaproveitar sem nenhum problema, tá? Agora, se aqui no fim, ó, se nesse ponto aqui, eu quisesse por algum motivo acessar a quantidade de milhar, depois eu precisava ter a quantidade de centenas e depois eu ter a quantidade de dezenas, eu não tenho mais. Porque eu fui sobrescrevendo o conteúdo das variáveis em cima de resto. Então, se nesse ponto aqui eu precisasse novamente desses valores, aí seria melhor eu voltar para a situação anterior que a gente teria lá as variáveis tudo separadinho, tá bom? Então isso é só uma particularidade para vocês aproveitarem para ver que existe essa possibilidade, tá bom? Então a gente conseguiu aí fazer o mesmo algoritmo que a gente fez no vídeo anterior, a gente refez ele de novo usando uma outra solução, que era fazendo o cálculo aqui, utilizando o resto da divisão inteira, e conseguimos reduzir aí um pouco da quantidade de variáveis, tá bom? Beleza? Então, aí o que eu sugiro vocês fazerem? Eu sugiro vocês irem salvando esses códigos como eu havia comentado, né? Então, por exemplo, o exercício anterior eu salvei com o nome de decomposição números versão 1, porque eu criei uma segunda versão. Aí essa aqui eu vou chamar de V2, versão 2. Obviamente, na prática, pessoal, tem um monte de outros sistemas que a gente vai ver em outros cursos para gerar versionamento de código, né, que é o Git, GitHub, mas por enquanto não se preocupem com isso. A gente vai fazer isso aqui manualmente, tá? Estamos ainda bem no começo ainda, tá? Então eu vou salvar aqui, ó, V2, certo? E aí eu vou gravar lá no meu arquivo TXT, no meu arquivinho, né? Explicando o que a gente tem aí, para se a gente precisar voltar nesses exercícios, a gente saber aonde está cada um, tá? Aonde é que a gente adotou cada comportamento, tá? Então eu vou falar aqui, ó, na decomposição de números V1, fizemos a decomposição dos números, a decomposição de um número em milhar, centena, dezena e unidade, utilizando apenas a operação de divisão, certo? E na versão 2, decomposição versão 2, fizemos a decomposição de um número em milhar, centena, dezena e unidade, utilizando a operação de resto da divisão inteira. Por que é importante vocês salvarem isso, pessoal? Porque pode ser que lá na frente, daqui, sei lá, 20 exercícios, pode ser que a gente precise novamente relembrar como que foi feito um cálculo de decomposição. Pode ser que eu precise, num outro tipo de problema, num outro tipo de exercício, eu preciso fazer a decomposição. E aí, se eu não lembrar de cabeça como que eu fiz isso, eu posso voltar aqui e analisar o código como eu implementei, que aí eu vou reaproveitando os códigos que a gente vai fazendo, tá bom? Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com esse processamento desse número como se fosse um texto, tá? Vocês vão ver que vai ser mais simples ainda, tá bom? Mas depende muito de cada tipo de problema, tá? Então no próximo vídeo eu mostro uma outra forma de fazer essa decomposição, tá bom? Até mais, abraço!